Então, vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos continuar aqui nossos estudos de todas as nossas noites, graças a Deus. Então, nós vamos pedir para nossa Deise fazer a leitura do Evangelho para nós e tem 3, né, do capítulo 1, o Cristo, e depois fazer a oração para nós, tá bom, Deise? Ok, vamos lá. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quando as leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios deles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Muito bonito, né? Ontem nós lemos sobre Moisés, né? Os 10 mandamentos. Então, nós vimos isso, né? Que a lei divina são os 10 mandamentos. Tudo mais é legislação civil, né? Alguns termos que se usa como se viesse de Deus, mas não eram, e até hoje, né? Mas não são do que uma forma de
de tentar dar consequência, né, às regras. Então, hoje, quando você edita uma lei, você tem formas de compelir a pessoa a cumprir, né, teoricamente, né. O Estado tem a sua força armada, tem os meios de punição, mas Moisés não, né? Moisés, ele precisava de controlar o povo pelo medo. Então, as normas civis seriam, se tivessem vindo de Deus, então as pessoas teriam, vamos dizer assim, um poder ali que os fariam, os compeliam a cumprir aquelas leis. Então, Jesus vem dizer que, por conta disso, né, por conta das interpretações, por exemplo, né, nos 10 mandamentos, não cometereis adultério. Esse adultério não tem nada a ver com relação conjugal, né, porque isso aí é da lei civil. Esse adultério no texto sagrado significa justamente adulterar o espírito da lei, as interpretações, e que foi justamente o que os fariseus fizeram, né? Eles deram interpretações, e por isso Jesus os chamava de raça adúltera, né? Então, é isso que significa adultério. Então, até hoje, a igreja pega isso, traz para um contexto completamente fora da realidade, né? Então, então é isso, né? O que é que nós precisamos pensar, né? Se nós estamos dando aos textos sagrados as interpretações coerentes, hoje a doutrina espírita, não é? Ler o texto que eu considero sagrado também, né, das obras básicas, procurar a essência ali do pensamento, não ficar inventando história, né? Então, eu acho que nós temos um conteúdo nas obras básicas para 500 anos de estudo, então não tem que ficar inventando, né? Tem muita gente inventando muita história. Mas é isso. Então, Jesus disse que não veio destruir nada do que estava para trás, porque tudo que foi para trás eram os profetas que ele mesmo mandou, não é? Os filósofos que ele mesmo mandou, mas ele vinha cumprir. Lembrando, então, que ele ao final, quando ele termina o seu tempo aqui na Terra, ele diz que ele nos deixava um novo mandamento. Então, aí sim, Jesus está falando que que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Então, é uma transcendência do amar ao próximo como a si mesmo, né? É transcender isso, é algo muito maior. Então é isso, vamos ouvir a oração que a nossa Deise vai fazer para nós. Pode ser, Deise. Graças, Senhor, por mais essa noite abençoada, de vida, de saúde, e por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas, para aprender mais um pouco de sua lei, essa lei de amor, essa lei da justiça, essa lei, Senhor, que é tão perfeita, que possamos não só aprender, mas também multiplicar, que possamos realmente dar exemplo dessa lei,
e com o nosso exemplo, Senhor, que nossos irmãos também possam aprender. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Deise. Então, eu vou colocar na tela, sempre em oração, para que tudo dê certo. Bom, meus irmãos, então, nós conversamos sobre, com o pessoal do conselho, terceiro conselho, Regina? Segundo conselho. Segundo conselho. E nós, então, pensamos de reservar, já que nós deixamos a quarta-feira para temas transversais, né? Deixar aí a quarta-feira para nós refletirmos por algum tempo sobre esse trabalho da assistência social espírita. Então, hoje, nós nem divulgamos isso muito ainda, nós vamos conversar a respeito, tá bom? E seria muito bom que vocês participassem também. Hoje nós vamos fazer mais uma sensibilização para esse assunto, né, para essa atividade do Centro Espírita, tão mal compreendida na grande maioria das casas, apesar de que todo Centro Espírita tem algum tipo de trabalho de amparo aos necessitados, né? Algum tipo de trabalho tem, isso é da essência do movimento espírita e da essência do espiritismo. Por quê? Porque Jesus nos convoca a isso, né? Ele nos convoca quando ele diz que quando nós visitamos alguém doente, foi a ele mesmo que nós visitamos. Quando demos de comer a alguém que estava com fome, foi a ele mesmo que nós demos de comer. Quando visitamos alguém que esteja preso, foi a ele mesmo que nós visitamos. E quando deixamos de fazer essas coisas, é a ele mesmo que nós deixamos de fazer. E quando ele fala sobre isso, ele fala de necessidades bem básicas. Os textos sagrados de Jesus não deixam margem a nenhuma interpretação. Aquilo que nós estávamos falando, né, sobre o adultério, adulterar o texto. Então, Jesus é muito específico sobre fome, a fome do corpo mesmo. A pessoa está nua, né? A pessoa está com frio, a pessoa está doente. Ele curou os leprosos. Ele jamais deixou de atender quem quer que se aproximasse dele. Que ele entendia. Se alguém furou o bloqueio e chegou até mim, eu vou atender. E nós temos que parar para meditar sobre isso, porque muitos espíritas começam a dar uma conotação um pouco diferente disso. Temos criado muitas regras para fazer o básico, né? E muito disso aconteceu por causa da mudança na nossa legislação, na mudança
do poder político há mais ou menos 35 anos para cá, 40, em que o serviço de atendimento ao necessitado, que sempre foi feito por instituições religiosas e filantrópicas, passou a ser um serviço, em determinado momento, prestado pelo Estado, cheio de regras, não é? E então, muitas instituições se assustaram muito com isso, não é? Mas são os tempos chegados, né, em que nós iríamos ter mesmo esse avanço do materialismo nessa área tão sensível. É o avanço do materialismo. Então, nós vamos reservar aí a nossa quarta-feira para nós falarmos muito calmamente sobre isso, né? Porque, olha só, é dentro desse serviço da assistência social espírita que nós vamos aprender a amar. Não nos enganemos. Ninguém vai aprender a amar lendo obras. Ninguém vai aprender a amar rezando, sabe? Ninguém vai aprender a amar assistindo palestra, dando palestra. Não vai. Não vai. Porque a doutrina de Jesus, ela se realiza numa prática. É algo que precisa ser mensurado, precisa de um resultado. Você tem ao final do dia, você tem que sair com produto. Algo tem que ter sido feito, né? Então, aprender a amar significa estar afinadinho com a realização do bem, em todas as suas expressões. Onde formos convocados, certo? Então, lembrando, né, que esse serviço de assistência social, vocês estão vendo aí, né, assistência social, tem esse espírita que é uma qualificação do serviço, né? Mas a lei chama de assistência social. Esse serviço é o único serviço que o Centro Espírita presta, né? Presta significa realiza, né? O único serviço que o Centro Espírita presta fora das suas portas para fora, certo? É um serviço em que nós nos expomos para a comunidade. E, com a ascensão do materialismo no poder, esse serviço passou a ser organizado, passou a ser tipificado no sentido de cada ato que se faça nessa área ter um nome. Né? Por que isso, né? Por várias razões. Mas uma delas é justamente a tentativa foi de colocar à margem as instituições religiosas que sempre fizeram esse serviço. Sempre fizeram. Então, colocar essas instituições à margem, certo? Mas a nossa identidade enquanto religiosos é a prestação desse serviço. Então, nós vamos
falar sobre isso, né? Essa palavra assistência social, ela é nova no contexto da nossa legislação, porque a faculdade de assistência social, né, de serviço social, que estuda assistência social, faculdade de serviço social, ela não existia. Ela aparece na década de 60, 70, por aí, os primeiros cursos de serviço social no Brasil, quando começa-se a pensar em trabalhar a assistência aos necessitados, o amparo aos necessitados, dentro de uma técnica, para que o serviço fosse feito da melhor maneira possível. E isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. Isso é uma evolução. Jesus, ele usa o termo assistência, só que na nossa ciência social é um termo novo, né? No direito, cada palavra ela tem um significado, como em qualquer outra ciência, né? Na engenharia, ela tem os seus termos técnicos, na educação, os seus termos técnicos, no direito, então, a assistência social é um termo técnico, na área das ciências humanas, é um termo técnico, ele tem um significado, ele significa isso, esse tipo de serviço. Assim como assistência médica, né? Assistência médica, você já sabe, é um termo técnico, tem um significado, são serviços médicos. Muito bem. Jesus, ele estava tão avançado, né, que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, o maior matemático que já existiu, o maior educador que já existiu, o maior assistente social que já existiu, porque ele fala, aquele que faltar com assistência a um desses pequeninos. Então, ele usa esse termo. Eu acho isso incrível. Quem não é da área jurídica pode falar, nossa, que coisa tola, mas para mim, que sou da área jurídica, eu acho isso fantástico, sabe? Que 2000 e tantos anos depois, esse termo tenha ascendido, né, a categoria legal. Então, nós vamos começar a entender que momento que nós estamos vivendo, quem somos nós nessa fila do pão, né? Vamos lá. Então, a assistência e a promoção social espírita, né? Esse aqui é um nome que nós tivemos que dar para esse tipo de serviço que o movimento espírita presta, né? O centro espírita presta, porque não é só assistir, é promover também. Então, daí a sigla APSE, Assistência e Promoção Social Espírita, para que você, ao assistir, também busque promover, para que você não fique, para que aquela pessoa não fique eternamente ali, subjugado, né? Eternamente de cabeça baixa, com o pires na mão, né? Então, para que nós possamos entender um pouquinho isso, nós vamos lembrar que hoje essa assistência social, ela está na lei humana. Ela não estava. Até o ano de 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição, nós já tínhamos muitas constituições, mas em 1988 foi feita uma Assembleia Nacional Constituinte e foi promulgada uma Constituição nova. E ela traz, então, dentro dos seus artigos, lá uma parte específica para assistência social. Márcia, oi. Desculpa interromper teu raciocínio. É uma dúvida.
me chegou a informação já há algum tempo, uns 2, 3 anos atrás, eu nem lembro, que não podemos mais, na instituição religiosa, falar em assistência. Diz que assistência agora só quando for praticada por uma realmente técnica, uma pessoa que estudou assistência social. Que agora só podemos falar promoção social. E que a ápice, no caso, seria área da promoção social espírita. Tem fundamento isso, Márcia? Olha, deixa eu te falar. Qual é o fundamento disso, né? O fundamento disso é o seguinte. Sabe, já ouviu falar em reserva de mercado, né? As pessoas não querem que ninguém faça o ofício delas para não perderem espaço, né, no mercado. Isso é um conceito, vamos dizer assim, de que o Estado tem que prover sempre tudo, né? Então, se criou, o que ocorre? A assistência social, a partir do momento que ela é um direito do cidadão e um dever do Estado, as pessoas que prestam assistência social seriam aquelas que teriam as formações técnicas para isso. Os assistentes sociais. Mas isso vamos dizer assim, como eu disse, uma reserva de mercado, né? E teve um tempo muito pior do que nós estamos vivendo hoje, em que definitivamente o centro espírita nem poderia fazer nada, segundo os conselhos que passaram a legislar sobre esse assunto, entendeu? Há décadas atrás, alguns conselhos para registrar o serviço do centro espírita, no conselho de assistência, eles exigiam que tirasse a palavra espírita, porque, segundo eles, o entendimento de alguns conselheiros, muitos deles tendo apenas segundo grau, né? Porque esse não podia ser um serviço prestado por religiosos, quando isso sempre foi prestado por religiosos. Daí, a saída que se encontrou foi cunhar, lembra que nós estudamos? As ações socio-religiosas? As ações socio-religiosas. Então, finalmente se reconheceu que as religiões é que melhor prestavam a assistência para os necessitados. Que o Estado, né, brasileiro, o governo, que veio com muita sede ao pote, dizendo que esse serviço era dele e que nós não poderíamos mais fazer isso, acreditem. Ele descobriu muito cedo que ele não conseguia fazer o trabalho. Então, se acomodou aí as instituições religiosas, certo? Então, não é uma questão de poder falar ou não, né? Mas é como nós vamos dar esse enquadramento do serviço que nós prestamos. Então, o que o Centro Espírita hoje precisa para fazer determinadas ações que estão tipificadas, ou seja, existe um jeito de ser feita aquela coisa, entendeu? Tipificação significa isso, tipo legal, né? Como que você faz determinada coisa? Esse serviço, como que se chama? Certo? Então, para que o centro espírita
Participe da rede socioassistencial para que ele se inscreva no Conselho Municipal, que é o principal, né, de assistência social. Ele tem que enquadrar suas ações dentro da tipificação do serviço socioassistencial. Não é que não possa dizer que faz assistência, faz, certo? Nós podemos dar o nome que nós quisermos aqui, porque isso aqui é o nome para que nós venhamos a nos entender, porque a assistência e promoção social espírita, ela tem uma qualificação, ela é feita pela religião espírita, certo? Qual é a qualificação aqui do espírita? Então, aqui entra aquilo que nós vamos chamar do que o governo não tem, o nosso idealismo, o serviço feito com amor. Né? Você vai num CRAS, no Conselho Regional de Assistência Social, a pessoa vai lá fazendo o serviço de acolhimento. Está lá, serviço de acolhimento. Né? Ela chega lá. É um funcionário público que vai atender. Uma assistência, ele vai fazer o cadastro, né? Daquele jeitão lá dele. Enfim. No centro espírita, o acolhimento tem que ser espírita. Entenderam a diferença? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Você vai poder falar o que você quiser que você faça. Hoje já se superou essa questão de ter que tirar o termo. Você criar uma instituição prestadora de assistência social, pura e simplesmente. Né? Você não... isso foi superado. A nossa grande preocupação agora, nesse momento, é que isso recrudesça com esse governo que aí está completamente materialista, né? Que recrudesça a perseguição às instituições religiosas como um todo. E eles pegam justamente nessa vertente que é a assistência, porque essa vertente é algo que o religioso faz fora da casa, para pessoas que não são da sua religião. Ele vai estar atendendo pessoas vulneráveis, certo? E aí nós temos que ter o entendimento fino disso. Nós temos que estar muito afinadinhos com Allan Kardec para sabermos que Allan Kardec, ele nunca foi favorável a que se fizesse proselitismo do espiritismo, que se usasse qualquer tipo de recurso para transformar uma pessoa em espírita. Mas o espírita tem que ser aquele que está prestando o serviço. Ele tem que levar a mensagem espírita nas suas realizações. Certo? Nas suas realizações. É difícil de compreender isso, mas isso, para o ser, é um avanço, porque é uma forma de aceitação do outro, sem tentarmos impor a nossa religião, sem tentar fazer prosélitos, como a Igreja Católica fez o tempo inteiro. Mas nós vamos, ao longo dessas nossas quartas-feiras, conversar bastante a respeito disso. Então, vejam, hoje nós temos uma legislação toda, né? Nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos, que já foi modificada milhares de vezes. Nós temos conselhos espalhados pelo Brasil inteiro. Né? E muitas regras, eu digo assim, que é para não funcionar, entendeu? É para não funcionar. Então, nós temos que conhecer minimamente isso. Isso é uma área que ela precisa, sim, que estejamos sempre estudando, voltando,
vendo o que está... Nós estávamos avançando bastante nos últimos 4 anos, e agora nós começou a haver um retrocesso. Nós temos que firmar a posição. Então, vamos lá. Existem 2 leis que nós devemos obediência, né? A lei humana e a lei divina, certo? A lei humana, o que é a lei humana? A lei humana nada mais é... Lembra que ontem, né? Quem não esteve conosco ontem, pode pegar nosso assunto de ontem, que a gente falou dos 10 mandamentos, né? Então, a lei de Moisés é uma lei... A lei que o Moisés escreveu é uma lei humana, uma lei civil. A lei divina que está ali são os 10 mandamentos, aquilo que ele recebeu lá, que veio por escrita direta. Então, aquilo, porque são valores ali que estão, que atravessaram os milênios, né? Os milênios. Então, a lei humana, ela existe para regular as relações humanas das pessoas, para diminuir os conflitos. Esse é o objetivo da lei humana. A lei humana, ela sempre vem, né, que são os códigos de lei escritos, ela sempre vem a reboque de uma demanda social. Quando alguma coisa, começa a acontecer alguma instabilidade no sistema, nas relações sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo, a internet. A internet é uma terra sem lei, né? E que bom que seja, porque a internet, ela é totalmente feminina, né? Como se diz, é a presença do feminino, porque ela é essa rede em que todo mundo conta tudo para todo mundo, né? Fofoca, né? Por isso que é feminina. Mas é porque nós estamos vivendo agora o momento da implantação do feminino na Terra. Então, a internet... Mas a internet, quando ela chegou muito rápido. E, de repente, começaram a acontecer coisas no mundo da internet e as pessoas não encontravam lei que dissesse o que aquilo significava, se aquilo era crime, se não era crime, se podia, se não podia, certo? Então, hoje já se está buscando regulamentar a internet, fazer o marco civil da internet. Só que isso é a faca de 2 gumes, né? Porque quando você vai regular isso aí, você também vai restringir a liberdade, certo? Enfim, discussões e discussões e discussões a respeito de até onde vai essa regulação. Então, é isso. A lei humana, ela vem depois. Ela sempre vem depois. Os homens, antes do Código de Hammurabi, lá atrás, eles viviam sem lei. Eram comunidades pequenas, todo mundo se resolvia. Conforme ele vai se agrupando, né? Ele descobre agricultura, tal, ele vai deixando de ser nômade, vai ficando mais em comunidade. Então, começa a haver alguns conflitos, e lá um dia aparece um inteligentinho aí que fala assim, não, vamos botar ordem aqui nessa bagunça, né? Aí cria regra, né? Começa a criar regras. Mas existe uma lei que ela está gravada em nós nascemos com ela dentro de nós, que é a lei divina. Então, no livro dos Espíritos, tem lá a lei divina ou natural, certo? Está lá nas leis morais, começa com a lei divina ou natural. Então, ali, Allan Kardec fala dessa lei natural. Ele dá os conceitos dessa lei divina. E então, quem estuda direito, aprende logo nos primeiros anos, né? Logo nos primeiros anos da faculdade, que o direito
positivo, que é o direito da lei humana, né? Chama-se direito positivo, por quê? Porque ele está escrito. O direito positivo, ele precisa nascer, ter a sua fonte, né? A gente chama fonte jurígena, a sua gene, da onde que ele nasce, o direito positivo? Ele tem que nascer do quê? Do direito natural, que é a mesma lei divina. O direito natural é a maior fonte do direito. Nós aprendemos isso na faculdade. Allan Kardec escreve isso no Livro dos Espíritos. Então, o direito natural, ele é aquilo que está gravado em nós. Na verdade, a nossa própria consciência. Conforme nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos compreendendo a lei divina. E nós estudamos na faculdade que quanto mais o direito positivo se aproxima do direito natural, mais justo ele é. Quanto mais ele se afasta, mais injusto. Certo? Então, a assistência para os necessitados, ela se enquadra muito bem dentro dessa questão de justiça. Porque o que aconteceu? Sob o nome de justiça social, nós temos lá, né, na Constituição, o capítulo da justiça social, se cunhou a assistência e promoção social do governo, para que se faça justiça social. Certo? No entanto, o objetivo dessa justiça social, certo? Está muito distante da verdadeira fraternidade. A nossa Constituição, ela tem lá no seu preâmbulo, que ela, no seu preâmbulo, ela fala que ela está ancorada na solidariedade, na fraternidade. Né? São princípios na solidariedade, fraternidade, no primado do trabalho, enfim. E mais, ainda no preâmbulo da nossa Constituição, está dizendo assim, ó, que logo no começo, né, que aqueles representantes do povo, né, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, em nome de Deus, promulgam a presente Constituição. Então, tem o preâmbulo, tudo isso que eu falei, depois, em nome de Deus, promulgam a presente Constituição. Então, hoje, quando nós vemos tantas discussões a respeito do Estado laico, eu digo, gente, Deus preside a formação da nossa Carta Magna. Não acreditar em Deus é inconstitucional. Entenderam? É inconstitucional. Tudo que se fala é porque não leram o frontispício lá. Depois leiam, pega a Constituição e leiam. Ela é promulgada em nome de Deus. Bom, então, se ela é promulgada em nome de Deus, nós temos que nos aproximar sempre dessa lei divina, né? Ela também é promulgada falando de liberdade, né? E o Centro Espírita, ele é uma associação, uma reunião de pessoas, né? É uma reunião de pessoas para fins não econômicos. Essa aqui é a definição de associação. Todo centro espírita tem um estatuto e ele é uma associação. Antigamente, nas constituições antigas, isso era, só tinha uma linhazinha sobre associação, né? Então, muitos estatutos bem antigos, eles
eles se definem como sociedade. Mas não é, é a associação, porque a sociedade ela tem fins lucrativos, né? Sociedade. A associação, depois ela veio melhor conceituada, melhor definida. Então, a associação é uma reunião de pessoas para fins não econômicos. Então, pode ser finalidade cultural, pode ser finalidade recreativa, são os clubes, e pode ser finalidade religiosa, certo? O Centro Espírita é uma associação que tem fins religiosos. Toda igreja que existe no Brasil é uma associação. Tem a mesma natureza jurídica de um clube, de um partido político, entenderam? De uma associação de classe. Tem associações que são egoístas, né? Esse egoísta não tem conteúdo moral. Egóica, ela é voltada para ela mesma, certo? São as associações de classe, que elas têm por objetivo defesa das suas classes. Então, aí vem a associação dos professores, associação não sei o quê, que depois se transformou em sindicato, mas é sempre a mesma natureza jurídica. O Centro Espírita, ele faz parte das associações filantrópicas, né? Fraternas. Filantropia trabalha isso, fraternidade. Bom? Então, vamos começar a pensar nisso. Lembra que eu falei da lei? Nós vamos levar isso tudo com muita calma, tá, gente? Porque se também não adianta correr. E como vai ficar gravado, né? Isso é para a gente entender, porque quando nós entendemos todo o fundamento, nós conseguimos transitar nisso e conseguimos, inclusive, vamos dizer assim, contornar problemas que vão aparecer. Porque o materialismo está para nos trazer problemas. O materialismo está para nos destruir. Isso que eles querem. Então, nós vamos ter que conhecer mesmo, né? Porque é espíritas amai-vos e instruí-vos. Então, onde que está escrita a lei de Deus? A lei divina, a lei natural, o direito natural. Onde é que está escrito? Então, Kardec pergunta isso. Na questão 621 do Livro dos Espíritos. E a resposta é na consciência. É lá que está, na nossa consciência, a lei de Deus. Tudo o que fizermos, nós temos que estar alinhados com a lei de Deus. A lei dos homens, ela é transitória. Nós temos que encontrar meios de conseguirmos realizar a lei de Deus, mesmo quando a lei dos homens seja injusta. Mas nós vamos ver que nós temos muitas maneiras de assistir os nossos irmãos fazer isso, sem ferirmos a lei dos homens também, né? Então, a lei de Deus está escrita na consciência. E como é que nós vamos ler essa lei? O que isso vai significar? Vai significar que aquelas pessoas que vivem numa consciência de sono, letárgicas, elas não conseguem enxergar a lei de Deus. Então, por isso que tantas leis são tão injustas, estão tão distantes, porque elas são feitas por pessoas que estão a fim de atender suas próprias demandas, né? Interesse pessoal. Então, a lei de Deus está aí, está escrita aí na consciência. Né? Agora, o que é a consciência? Nós vamos parar nesse slide, tá? O que é a consciência? Existem muitas definições de consciência. Muitas, muitas, muitas. Muitas. Porque saber que ela está escrita na consciência, beleza, mas agora o que é consciência? E a melhor definição que eu já encontrei
de consciência é uma que está nesse livro aqui do Hermínio Miranda, As 7 Vidas de Fenelon, na página 51, na terceira edição da editora La Chatre. Ele diz assim, ó, a consciência é o sentido ético. Isso está alinhado com Viktor Frankl. Parece que ele se alinhou ali com o Viktor Frankl, quando ele fala do sentido, né, da logoterapia, da busca do sentido da vida. Então, o que é um sentido, gente? Aqueles que já estão conosco, né, que nós estamos estudando mediunidade, lembra? Nós terminamos, graças a Deus, amém, Jesus, a fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade. Então, o que é a mediunidade? Ela é uma função de senso e de percepção, certo? Ela é, portanto, um sentido nosso. A consciência, ela também é uma função de senso e de percepção, porém da ética. Entenderam? A consciência está absolutamente vinculada com a nossa mediunidade, a nossa capacidade de perceber, né? Senso e percepção, de perceber a vida pelo lado certo, porque a maioria de nós percebe a vida pelo lado do avesso. Então, a percepção que nós temos que ter da vida é aquela que está alinhada com a lei de Deus. Portanto, com a ética. Certo? A nossa percepção, na maioria das vezes, ela é uma percepção materialista. Porque, lógico, é aquilo que nos, né, os nossos sentidos, 5 que nós temos de percepção do mundo, nós estamos influenciados o tempo todo pela matéria, nós estamos mergulhados no mundo material, não é? Então, a nossa percepção é do avesso, é da matéria. Primeiramente, nós cuidamos do corpo, nós cuidamos disso, cuidamos daquilo, do trabalho, não é? Trabalhar, 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 se sobrar um tempinho aí, né? Rezar. Lá nos 10 mandamentos, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Lá veio a interpretação, né? A percepção é materialista, a percepção pelo lado do avesso, de que nós tínhamos que escolher um dia na semana para rezar. É isso? Aí o sábado, outros domingo. Mas sábado, sabate, significa dia do Senhor. É isso que significa. Não é o dia do Senhor. Não tem um o. Não substantiva. É Shabat, é dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Todos os dias são do Senhor. Então, nós temos que santificar o nosso dia, todos os dias. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Lembrai-vos de santificar o seu dia. Então, quando nós nos lembramos de santificar o dia, nós começamos a enxergar pelo lado certo, porque nós começamos a nos relacionar com Deus. Não vamos mais levantar o nome de Deus em vão. O que é, né, pronunciar em vão o nome de Deus? Está tudo nos 10 mandamentos. Que é isso, né? É a nossa relação com a criação de Deus ser do avesso também.
como tem sido a nossa relação com Deus? Mas onde que está Deus? Deus está na nascente da água. Deus está nos animais. Deus está nos vegetais, nas nossas relações humanas. Então, o sentido da ética, ele vai se expandindo conforme nós vamos nos alinhando a isso. Tá bom? Então, nós vamos parar aqui, ó, porque nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre consciência, tá bom? Eu gostei. Nós estamos fazendo um teste, né, Regina? Para ver se vai ser bom. A Regina está aí? Agora... Vai ser excelente, já está excelente. É? Que bom! Muito, muito bom. Porque enquanto eu estava te ouvindo, me veio à mente a frase, né? O que é o amor? O amor é a caridade em ação. Então, realmente, praticando a caridade em todas as suas formas, e a gente não só aprende, mas também consegue, né? Passar o amor à frente. Então, é isso, meus queridos. Deixa eu parar de gravar.